verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós deturpamos a sua obra, dizendo, ele era considerado por nós ferido, oprimido de Deus. Mas na realidade, não. Ele estava fazendo isso para nos salvar, não porque ele era oprimido de Deus. Ele passou por isso. Essa deturpação que os homens fizeram da sua obra, eles viram ele como uma coisa completamente diferente, oposto do que ele era. Os sofrimentos físicos, eu creio que é o que todo mundo mais conhece, né? Porque toda vez que alguém cristão vai falar, fala dos sofrimentos físicos, aquelas aflições que ele sofreu no seu próprio corpo pelas mãos dos homens, por causa do testemunho de Deus que lhe dava. Aí então sofreu contusões, os golpes de vara, bateram com vara, murro, puxaram seus cabelos. Há um salmo que fala que arrancaram suas barbas, ou coisa assim. As lacerações, ele foi açoitado. Um açoite era uma coisa que realmente machucava. Ele sofreu as perfurações das suas mãos e pés por cravos, sua cabeça com os espinhos, e finalmente ele foi morto por mão de injustos. Um mártir nas mãos dos homens. Mas aí nós entramos na última classe de sofrimentos, que não é nem um pouco menos importante do que as outras, mas ela é, eu creio, aquilo que vai ser mais tocante para nós. São os sofrimentos expiatórios do Senhor Jesus. O Senhor sofreu como o divino portador dos nossos pecados. Ele levou sobre si os nossos pecados. E esse sofrimento foi nas mãos de Deus. Até agora, todos os sofrimentos que eu estava falando para vocês, nenhum deles podia libertar do pecado. Podia tirar pecados ou perdoar pecado. Nenhum deles. Muitos falam, a vida do Senhor foi bela, foi um exemplo para nós, tal. É um exemplo, sim, mas ela não, se ele só tivesse vivido aqui e não tivesse ido a essa cruz e morrido lá, nenhum de nossos pecados poderia ser expiado. Porque os seus sofrimentos expiatórios têm essa função. E só ele era o Cordeiro de Deus. Deus não teve mais do que um Cordeiro, só um. Quando João Batista avista ele vindo, fala, eis o Cordeiro de Deus, o Cordeiro, não um dos, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não existia dúvidas. Ele era o único que podia fazer essa obra. Essa expiação, esses sofrimentos não podiam tirar pecado em sua vida. Era necessário que ele morresse. Somente pelos sofrimentos de Cristo na cruz, as 3 horas de trevas que ele suportou naquela cruz por nós, a questão do pecado pôde ser tratada. Porque, tendo ele sofrido nas mãos dos homens, tendo ele sofrido nas mãos de Satanás, agora ele ia sofrer diretamente das mãos de Deus. Deus ia ter que fazer uma coisa extremamente difícil, porque era o próprio e único filho, ele ia ter que virar as costas, virar o rosto para o Senhor. Ele ia ter que ficar em trevas. A expiação pelo pecado e pelos pecados do Senhor Jesus, que ele suportou, consumou, exauriu toda
todas as demandas do justo juízo de Deus sobre o pecado.